Seja bem-vindo. Tem um som no vídeo, não sei se a produção vai conseguir colocar ou não. A gente vai fazer um teste agora. Esse é um vídeo que eu fiz para minha avó antes de partir. Eu já estava navegando há 3 meses e naquele momento eu me preparava para ir para o lugar onde eu ia passar o inverno, sabia que o mar ia congelar, eu ia ficar muito tempo presa nesse pedaço de gelo. E eu sabia que se eu tivesse escolhido o lugar errado, eu não ia voltar. Se eu tivesse escolhido um bom lugar, talvez eu voltaria. E para minha avó, ter certeza que eu não tinha abandonado ela, nem tinha ficado louca, eu tentei explicar para ela o que eu ia viver. Se o vídeo tiver entrada, a gente mostra. Se não tiver entrada, eu continuo assim. Eu vou começar a dar play no botãozinho. Aqui, outros não. Ai, opa, voltei, pulei, gente. Vamos ver se ele volta. Quando você receber essa mensagem, eu estarei na viagem mais bonita da minha vida. Não terei conexão com a internet, mas estarei conectada com as transformações da natureza nas 4 estações. Outono, inverno, primavera e verão que farão visita e vão decorar a paisagem com suas próprias cores, sons e animais. Me preparei para essa viagem. Livros sobre outras engrenagens, estudei os navegadores que viveram no inverno polar no barco preso no gelo. Tripulações, famílias, casais, alguns homens sozinhos, como meu pai. Nunca achei relato de uma mulher que tivesse invernado em solitário, mas acredito que deve ser mais tranquilo para uma mulher do que para um homem, porque desde que a gente nasce, o mundo nos promete 9 meses de transformações extremas sozinho. Eu já sabia que um dia viveria 9 meses de uma travessia solitária sem interrupções. Mudanças no corpo, no tempo, convivendo com o medo, a solidão, a dor profunda, o desejo e a expectativa. Sem nenhuma glória garantida, nenhum reconhecimento por ter chegado ao fim. Somos frutos dessas travessias femininas que ultrapassam estações. Na minha idade, você já tinha vivido 2. Aos 26 anos, escolhi gestar uma viagem ao invés de gestar uma vida. As mudanças virão de fora para dentro, o contrário do que você viveu. Gestarei a mim mesma. Devo voltar para uma nova versão de mim, além de quem já sou. Eu sei que essa viagem te assusta. Eu sei que a distância é um risco para nós, mas eu torço para você entender e para voltarmos a nos encontrar assim que o verão voltar. Um abraço apertado da Sardinha 2, da sua neta, Tamara. Há 4 meses atrás eu tirei essa foto com um drone. Eu estava andando em cima da banquisa, que era o mar congelado que se tornou meu jardim ao redor do barco. Nessa banquisa eu marquei minhas ruas com a marca dos meus próprios pés, e eu sabia que essa rua não duraria para sempre. Esse gesto que parece tão simples, ele começou de uma coisa muito essencial, que é o desejo. Eu sonhei navegar sozinha, porque meu pai, quando eu era pequena, passava muito tempo longe de casa, e nos tempos onde ele ficava ausente, a minha mãe contava histórias das coisas que meu pai devia estar vivendo enquanto ele estava longe. Quando ele voltava, ele parecia ser mais ou menos a mesma pessoa. Geralmente ele tinha um pouco mais de barba e ele trazia novas histórias. Essa foi uma foto que minha mãe fez depois da chegada dele de uma volta ao mundo, onde ele tinha passado também 7 ou 8 meses longe de casa. E são minha irmã Gília e eu. A gente era pequenininha e a gente sonhava com esses animais que ele contava nas histórias, com essas baleias, que eram animais gigantes que mergulhavam embaixo da superfície da água. A gente sonhava com esses pássaros muito grandes que davam voltas ao mundo sem precisar bater as asas, que eram os albatrozes. A gente sonhava com os ventos que uivavam, que eram tão fortes que podiam carregar pessoas. E eu queria um dia navegar, e quando eu pedi ajuda do meu pai disse que não me ajudaria, que não me daria conselhos, que não me emprestaria um barco, porque ele tinha levado 30 anos para fazer o dele, e que se eu queria navegar, eu precisava encontrar meu próprio caminho. Eu escolhi estudar arquitetura porque era uma faculdade que ensinava a preparar projetos, e depois de alguns anos em arquitetura, eu fiz na USP em São Paulo, eu fiz um intercâmbio para a França, e lá eu conheci outras pessoas, muitas pessoas que navegavam. Eu aprendi uma nova língua, eu aprendi a ler vários livros naquela nova língua que era o francês.
E em 2020, no meio da pandemia, eu comprei meu primeiro barco pelo preço de uma bicicleta, que era a Sardinha 1. A Sardinha 1 era um barco que, quando eu comprei, já era velho, já tinha tido muitos problemas, ela já tinha tido um incêndio e metade do barco estava queimada, tinha muitos equipamentos que quebravam o tempo inteiro. Eu não sabia o estado dela quando eu comprei no seco, e quando eu pus na água e comecei a navegar com ela, eu vi que eu teria que aprender muito mais do que eu sabia, e que nessa viagem, mais importante do que estar pronta para qualquer problema que ia acontecer, seria estar pronta para dar com os problemas para os quais eu não me preparei, para os quais eu não estava pronta e nem teria como estar pronta. Eu tinha tanto medo que eu não quis contar para ninguém que eu ia fazer essa viagem, além de uma só pessoa da minha família. E essa pessoa era alguém que, com a minha idade, com 23 anos, já tinha vivido essas travessias muito mais difíceis do que uma travessia de barco, que era a travessia de ser mãe. Essa pessoa era a minha avó, para quem eu contei, para quem eu fiz o vídeo no início, e a minha avó se tornou essa grande confidente, a única pessoa para quem eu contava todos os meus segredos. Essa é uma foto que eu fiz com o drone, um dos fotos onde eu parei. Dessa marina tinha muitos barcos muito melhores do que o meu, mas o primeiro barco a partir desse porto para começar a travessia do Atlântico foi o menorzinho, que era esse, que era a Sardinha 1, esse que está com uma seta verde. A Sardinha 1 por dentro era assim, tinha um pequeno fogareiro de acampamento com uma única panela, então quando eu queria comer macarrão, eu tinha que escolher se eu preferia comer um macarrão quente ou um molho quente, mas isso para mim não tinha muita importância. Lá fora era o meu chuveiro, eu pegava numa garrafa com água do mar e eu colocava no sol para esquentar a água e tomar banho com água salgada. Eu não tinha nenhum outro equipamento, não tinha geladeira, não tinha banheiro, eu tinha isso que vocês conseguem ver, isso para mim era mais do que suficiente. Eu estava feliz de fazer essa navegação, e quanto menos equipamentos eu tivesse no barco, mais liberdade eu teria, porque menos coisas eu teria que gerir caso acontecesse algum problema. Ao longo da navegação eu encontrei tempo muito bom e às vezes tempo muito ruim. Na altura do Equador tinha sempre essas nuvens escuras que a gente no Nordeste chama de pirajás, que são nuvens bem pesadas e que concentram embaixo delas, às vezes, muita chuva, ventos que giram em muitas direções, e quando a gente entra embaixo do pirajá, a gente pode ficar preso. Embaixo desse pirajá eu fiquei presa mais de 12 horas, as ondas começaram a crescer, o vento girava em todos os sentidos, eu não conseguia manter o mesmo rumo, vários equipamentos começaram a quebrar, primeiro as luzes de navegação foram levadas pelas ondas, depois a antena do rádio foi levada pelos ventos. Eu tinha muito medo e eu dizia para mim: Tamara, fica bem tranquila, porque no futuro será muito pior. No futuro as ondas serão maiores, no futuro os ventos serão mais fortes, no futuro vai ter até icebergs ao seu redor, então fica bem calmo, porque agora é a chance que você tem de aprender o máximo que você puder antes que o pior chegue. Depois de algumas horas eu desisti da viagem, eu não queria mais estar lá, mas se eu pedisse resgate não era certo que alguém ia me achar, e isso ia levar 3 dias, então não dava para desistir. A outra desistência seria me jogar do barco na água, mas se eu me jogasse na água, a morte também não seria tão rápida, ia dar muito trabalho para depois me achar. Além disso, se eu me jogasse, se eu abandonasse a missão no meio, o meu barco ia seguir sozinho o rumo e ele ia chegar em algum lugar. Então eu não podia simplesmente abandonar, porque o barco ia seguir viagem. Eu precisava, enquanto eu podia, por mais que eu estivesse exausto, por mais que eu não quisesse mais estar lá, eu precisava me dar os meios de pelo menos tentar, enquanto eu ainda tinha forças, enquanto eu ainda tinha energia, enquanto eu ainda tinha condições para seguir viagem. Eu decidi, ao invés de abandonar, simplesmente ficar por os pés na borda do barco, por os pés na água, ficar olhando a água passar embaixo dos pés. Já fazia muitos dias que eu não tinha dormido, eu tinha alucinação o tempo todo, alucinação sonora, eu ouvia vozes de pessoas no barco,
às vezes eu tinha alucinação visual, eu via árvores ao redor do barco, mas eu pensava que se eu desistisse, se eu me jogasse na água, o barco ia chegar e as louças estavam sujas. E quando alguém encontrasse o barco, alguém ia entrar lá e ver que tinha deixado a louça suja, e isso era algo que eu não podia aceitar. Eu entro no barco, começo a lavar a louça, preciso dormir um pouco, e depois que eu durmo eu me sinto um pouco melhor, e vejo, começo a pedir na carta qual é o lugar mais próximo para onde eu podia fugir, e quando eu olho bem e calculo todas as distâncias, eu chego à conclusão que o lugar mais próximo para onde eu podia escapar era Recife, que por coincidência era o meu destino final. Então, depois de ter desistido, eu segui a viagem até o fim. Ninguém soube que eu tinha desistido, porque no dia da chegada, minha mãe fez essa fotografia muito feliz. A minha família estava chocada, eu comecei a ouvir no escuro, eu estava sem óculos, fazia muitos dias que eu tinha perdido o óculos, nem lembrava onde estava, e aí eu começo a ouvir umas vozes ao longe de pessoas dizendo: não pode ser ela, esse barco é muito pequeno. E minha avó que dizia: é ela sim, eu reconheço a vela das fotografias. E aí uma minha irmã que diz: eu espero que não seja ela, Tamara não pode ter ficado tão louca. E eu sigo, vou me aproximando cada vez mais do porto do Recife, começa a ver um monte de gente. Aí eu penso, eu acho que eu tenho um jogo de futebol, porque tem muita gente junto. E eu continuo a navegar e vejo umas pessoas dando tchau, e penso que eu estou em perigo, porque está um monte de gente acenando para mim. Não sabia que tinha um monte de gente acompanhando a viagem. Aí conforme eu vou me aproximando do porto do Recife, eu me dou conta que essa viagem que eu pensei em fazer sozinha não era tão solitária. O que para mim era só uma navegação para um monte de outras pessoas era fonte de sonho e de inspiração, do mesmo jeito que as histórias do meu pai tinham sido para mim. Essa foi a viagem que eu fiz para Sardinhão, da Noruega até Paraty, no Rio de Janeiro, aqui perto. Passei aqui por Niterói, foi muito legal. E na hora que eu cheguei, um monte de gente começou a me perguntar: qual é a próxima? Qual é a próxima? Que é uma pergunta muito ingrata para quem está exausto de uma travessia do Atlântico. Eu só queria chegar e dormir durante 10 meses, mas as pessoas perguntavam qual é a próxima, e no fundo da cabeça eu já sabia que eu queria mesmo navegar com os icebergs. Só que dessa vez, para ir para a Groenlândia, eu precisava levar em conta outros parâmetros importantes, e um desses era o parâmetro climático. Eu estava indo para um dos lugares do planeta que mais sofre com as mudanças climáticas, que mais tem efeitos visíveis dessas mudanças. Lá as temperaturas sobem 3 vezes mais rápido do que no resto do planeta, aparentemente. Aí os cientistas podem confirmar, que os cientistas vieram fazer as palestras antes e depois. Essa é uma imagem que foi publicada pela NASA, desde que eles começaram a fazer os cálculos das espessuras de gelo em cima do Ártico. Eles fizeram essas medições que tentam estimar a espessura da banquisa ao longo do verão, durante o verão. Esse gelo que é o mais branco é o gelo antigo, que a gente chama de gelo idoso, o gelo que dura mais de 4 anos, o gelo que dura mais de 4 verões, que não derrete durante 4 verões seguidos. Geralmente é um gelo que é bem mais espesso e mais firme, que é mais difícil de derreter. E essa é uma imagem mais recente, onde a gente vê o gelo branco, que é o que sobrou. Essa imagem foi feita 8 anos atrás. A gente pode se perguntar como é hoje em dia. O gelo no alto do Ártico está ficando cada vez mais jovem, cada vez mais novo e também mais fino. E para a gente no Brasil isso é um grande problema, porque o Ártico, especialmente essa banquisa do Ártico, uma superfície branca que cobre o mar, igual quando a gente está com a camiseta branca num dia de muito calor, o branco ele reflete a radiação solar, então a gente fica com menos calor do que se a gente tivesse com uma camiseta preta, porque essa superfície está absorvendo menos calor. E o mar é uma superfície preta, é como estar com a camiseta preta no sol, você absorve mais calor, e conforme a banquisa vai diminuindo e vai derretendo, o Ártico deixa de ser um ar-condicionado, um resfriador natural do planeta, e passa a se tornar um aquecedor do planeta.
E as temperaturas no Ártico, esse resfriamento e desaparecimento da banquisa polar do Ártico, ele tem outros efeitos, para além só de ser o terreno onde caminham os ursos polares e de ser esse resfriador, ele também influencia em várias correntes marítimas. Então, muitos dos efeitos se tornam visíveis. Aqui, eu tinha que levar tudo isso em conta na preparação dessa viagem, e eu tinha muitos medos, e além dos meus próprios medos, eu tinha que lidar também com os medos das outras pessoas. As pessoas eram muito generosas comigo, dividindo todos os medos que elas tinham. Além do medo de cair na banquisa, que está cada vez mais fina, além do medo de ser atacada por um urso polar, que está cada vez mais perto da costa, porque tem menos gelo por onde ele pode andar, além do medo de bater num iceberg, porque os icebergs estão cada vez menores e entram em baías menores. Eu tinha também medo de muitas outras coisas, medo de ter apendicite, medo de não conseguir me defender, até medos de espírito, me puderam ter. Eu estava com um monte de medo e fui bem pesada. E nessas horas a gente pode perguntar, tá bom, mas por que ir? Se pode dar muito mais errado do que certo. E eu acho que a principal razão pela qual eu queria ir era porque ter um objetivo muito claro e preciso, que era o de conseguir terminar essa viagem com vida e feliz, me obrigava a aprender muitas outras coisas que eu nunca teria aprendido e que nunca teriam me interessado se eu não tivesse esse objetivo final. No fim da preparação, eu tinha estudado tantos assuntos diferentes, eu tinha aprendido tantas coisas, eu tinha conversado com tantas pessoas com quem eu nunca teria conversado se eu não tivesse esse plano difícil, esse projeto ou esse sonho, que no final eu sentia que eu nem precisava ir, porque só de ter aprendido tudo isso, encontrado tantas pessoas legais, já teria valido a pena. Acho que é um pouco como ir para a escola, a gente aprende um monte de coisa inútil, mas no fim das contas, só o fato de querer concluir a escola já faz a gente também se abrir para um monte de assuntos que a gente nunca teria descoberto se não fosse com o objetivo de passar de ano, né, estudantes? Antigamente, na época que meu pai fez isso, ainda não se sabia se era possível, quais eram as técnicas para desidratar alimentos, quais eram as técnicas de fazer as comidas durarem mais. Quando eu fiz isso, a gente já tinha respostas muito mais assertivas e seguras para essas perguntas, e foi graças às experiências que vieram antes que eu pude criar mínimos necessários que eram ainda menores do que as pessoas que vieram antes. Não, meu barco era um barco ainda menor, o espaço que eu tinha era ainda menor, as comidas que eu levei eram ainda menos do que meu pai levou, porque eu tinha menos dúvida se podia dar certo, porque eu tinha podido contar com as referências, e é por isso que eu tenho certeza que fazer mais com menos é a evolução dos tempos. A gente só pode fazer mais com menos porque tem muito mais gente que errou antes de nós. E isso é o resultado de um aprendizado que é intergeracional e coletivo. Aliás, eu não precisava mais sorrir quando eu estava feliz, eu só estava feliz. Eu também não chorava quando eu estava triste, eu só sentia. E eu tentava de vez em quando escrever as coisas que eu estava vivendo, e eu ficava muito frustrada e irritada com as palavras que pareciam insuficientes para descrever as coisas que vinham sem palavras, sem legenda, sem comentários de outras pessoas. De vez em quando eu pescava, porque era a maneira que eu tinha de produzir menos lixo. Na Groenlândia não cresce nada. A comida, ela não nasce no chão, ela voa, ela corre, foge, e ela ouve o que a gente fala. As únicas comidas que a gente tem lá para os humanos são os outros bichos, e antes eu não comia bichos há 15 anos, e quando eu estava lá eu comia no começo só lentilha, arroz, feijão, tofu que eu tinha levado em grãos dentro do barco. Mas eu percebi que era muito artificial e muito mentiroso comer uma comida que tinha sido feita
muito longe de onde eu estava, não fazia sentido nenhum comer na Groenlândia arroz que tinha vindo do Brasil ou da China, não fazia sentido nenhum comer tofu que tinha sido feito com soja de muitos outros lugares e ainda por cima ficar com os lixos daquelas comidas. Eu decidi comer a comida que tinha no lugar e aí eu resolvi pescar, comecei a pescar e antes eu achava que peixe ia ser só para mim, porque eu estava sozinha. Então eu abri um buraco no gelo e quando o peixe vinha, eu sabia que eu acordava de noite com o barulho do peixe, eu tirava ele, punha no convés e em 2 minutos ele estava congelado. E aí eu voltava a dormir, até que quando o mar congelou, comecei a ouvir barulhinhos de vez em quando durante a noite. E aí eu estava desconfiada. E aí quando eu saía lá fora para olhar, o peixe tinha desaparecido. E aí isso aconteceu algumas vezes, esse desaparecimento súbito dos peixes, até eu ver essa raposa que vinha todas as noites roubar os peixes. A comida não era só minha, os bichos ao redor do barco, eles não eram como na Disney, eles não eram bonzinhos nem malvados, eles eram oportunistas, eles estavam ali tentando garantir a chance deles, porque nenhuma comida vinha fácil naquele lugar. Por mais que eu não visse também muitos humanos, eu até esquecesse que eles existiam em outros lugares, eu não me sentia completamente sozinha, por vários motivos. No barco, tudo que estava ali tinha sido feito por outras pessoas, só foi possível eu chegar lá porque eu ouvi histórias de outras pessoas, porque eu tive ajuda de muita gente. De vez em quando eu estava sozinha no barco, eu até esquecia também que eu estava só, era como se tivesse alguém comigo, alguém invisível, que eu não via, mas que eu sentia que estava sempre perto. Eu não sei o que é isso, era só uma sensação de que as coisas que eu fazia estavam sendo observadas e acompanhadas por alguém. E isso era meio estranho, eu não tinha pensado que isso podia acontecer, até um dia estar lendo um livro sobre um cara que ficou 12 anos sozinho, e no segundo capítulo eu comecei a pensar, não, deve ser muito estranho ficar morando sozinho. E eu lembrei que eu estava também, eu tinha esquecido, também não sentia falta de nada, eu tinha me preparado muito para ter no barco tudo o que eu precisava e também para ter certeza de quais eram os mínimos necessários para eu viver em autonomia e com prazer. Eu não queria que fosse só um exercício de sobrevivência, eu queria ter prazer o suficiente para que isso pudesse ser um exercício possível, com o qual outras pessoas pudessem se identificar. Também porque eu queria ser capaz de escrever, de desenhar, de fazer coisas que eu gosto. E a gente só pode ter prazer quando a gente tem o mínimo necessário para que nosso corpo esteja confortável. E para descobrir qual era o mínimo necessário do conforto, era um exercício um pouco estranho durante o começo, quando não tinha sol e tinha muito vento. A única maneira que eu tinha de carregar as baterias, os aparelhos eletrônicos, por exemplo, para fazer essas fotografias era com um gerador eólico, era com a força dos ventos, mas nem sempre esse gerador funcionava. Quando tinha pouco vento, ele não girava, então ele não carregava as baterias. Quando tinha muito vento, ele girava tão rápido que corria o risco dele quebrar, estourar, e eu ia ficar sem. Então, durante as noites, quando tinha vento, eu ficava acordando e dormindo, porque a cada momento em que o vento estava perfeito, eu tinha que levantar e soltar a ventoinha, depois eu tinha que voltar a dormir. E aí, quando o vento começava a aumentar, eu ia lá de novo e prendia a ventoinha para não girar rápido demais. Eu passava a noite e o dia inteiro preocupada em como produzir energia para ter mais conforto, para, por exemplo, tirar fotos ou para usar a lâmpada para ver as coisas ao redor. Aí entendi que para eu ter conforto em alguns pequenos momentos, eu estava tornando a minha vida inteira muito desconfortável. Esse é um pouco o nosso exercício, nossa vida em sociedade, quando a gente está cercado de aparelhos que consomem cada vez mais energia, e para que a gente possa manter todos esses aparelhos funcionando, a gente também está pagando um preço muito alto, que é o preço do nosso conforto ou do nosso futuro, que a gente ainda não levou em conta nas nossas. Era muita coisa para uma pessoa só, então ainda bem que pude contar com um monte de gente para me ajudar. Eu reparei quase todos os equipamentos com as minhas mãos, porque em parte eu não tinha dinheiro para contratar pessoas para fazer tudo, e
também porque eu precisava saber consertar todos os equipamentos caso eu tivesse problema em algum deles. E eu tive vários problemas, então foi bom eu ter aprendido a fazer o máximo com as minhas próprias mãos. Eu também tive que aprender um monte de outras coisas que eu nunca pensei aprender na vida. Uma delas era costurar minha própria pele. Então eu aprendi várias maneiras de juntar pedaços de pele, caso eu tivesse um machucado. Primeiro eu testei nessa banana, que foi a cobaia, coitada da banana. Depois eu tive que testar em mim mesma. E aos poucos eu fui me tornando cada vez mais preparada. E uma hora o barco não estava completamente pronto, mas ele estava pronto o suficiente para partir. Ele nunca estaria 100% preparado, e eu também não, mas eu precisava, de alguma maneira, me sentir confiante o suficiente para começar essa navegação e para não ficar tão assustado por essa navegação que seria muito longa. Em vez de fazer de uma vez só, eu decidi dividir o percurso em pedacinhos. Primeiro eu iria até a Irlanda, da França até a Irlanda, depois se eu ficasse segura eu iria da Irlanda até a Islândia, e se eu tivesse ainda confiança eu iria da Islândia até a Groenlândia. No fim eu pulei a Islândia do mapa, eu estava me sentindo segura o suficiente, mas logo depois a navegação começou a ficar bem mais difícil. Quando a gente está num dia de sol e céu azul, a gente acha que o sol e o céu azul vão durar para sempre. Quando a gente está num dia de chuva, a gente pode achar que a chuva nunca vai acabar. E eu passei de muitos dias de sol e céu azul para muitos dias de chuva. E conforme eu fui me aproximando da Groenlândia, a temperatura do ar começou a ficar cada vez mais fria, começou a nevar também, as ondas ficaram mais cinzas e eu comecei a ver os icebergs. Estava feliz e triste. Para todas as pessoas que viram aquele filme Titanic, pode ser um filme de romance, para mim é um filme de terror. Eu tinha muitos pesadelos com a cena em que o Leonardo DiCaprio está abraçado na porta, pensando que meu barco não tinha porta que dava para arrancar. E esses icebergs para mim eram muito assustadores, eram muito grandes, eles são 8 vezes maiores embaixo da água do que em cima. Tem alguns icebergs que são ainda mais perigosos, são os mais velhos, que começam a ficar transparentes. E alguns são pequenos, estão só ali abaixo da superfície, são muito difíceis de ver, principalmente no escuro. E conforme eu fui conversando com as pessoas do lugar, que foram os groenlandeses que eu fui conhecendo, eles me contaram que antigamente, mesmo groenlandeses que têm a minha idade, com amigos que também têm 27 anos, eles diziam que quando eles eram crianças, os icebergs eram muito maiores. As pessoas que têm a idade do meu pai, 70 anos, dizem que quando eles eram crianças eram ainda maiores, e as pessoas mais idosas dizem que eles eram gigantescos e que agora só sobraram uns pedacinhos pequenos. Eu também encontrei esses seres vivos, a foto não é muito bonita, mas eles são os anjos do mar. Esses anjos do mar são pequenos moluscos que ficam na superfície da água em alguns lugares do Ártico. É muito difícil conseguir ver eles são meio raros, e eles estão se tornando cada vez mais raros por causa das mudanças climáticas e das emissões de gases de efeito estufa. O mar absorve quase 1/3 dos gases de efeito estufa, do gás carbônico que é emitido para a atmosfera, e quando o mar absorve esses gases, o mar se torna também mais ácido, e os animais que esses anjos do mar comem, eles não conseguem mais formar suas conchas, então eles ficam sem ter alimento e provavelmente eles vão desaparecer se a gente continuar mantendo os níveis de emissão que a gente tem hoje. E vai ser um problema para várias outras espécies. Eu tive que tomar muito cuidado com a escolha de lugar, e eu conversei com vários groenlandeses para poder escolher esse lugar. Os groenlandeses mais velhos, eles dizem que quando eles eram crianças, eles percorriam uma distância, durante o inverno eles não navegavam, não usavam os barcos, eles punham os barcos na terra, nas praias, e eles se deslocavam pelos lugares, eles iam visitar os parentes e os amigos, andando com trenós de cachorro em cima do mar congelado. E esses cachorros ainda tem em vários lugares da Groenlândia, eles ainda usam esses trenós de cachorro, mas cada vez menos eles andam com esses trenós em cima do mar congelado, porque o mar congelado
tem uma superfície menor do que antes. Os mais velhos dizem que quando eles eram crianças, eles conseguiam percorrer uma distância que é a mesma que do Recife até o Rio de Janeiro, só sobre o mar, em cima dos trenós de cachorro, e hoje em dia eles mal conseguem sair da Baía da Guanabara, porque quando eles saem da Baía da Guanabara já é mar líquido. A gente tinha que tomar cuidado nessa escolha do lugar, então escolhi um lugar que era bem no fundo de um fiorde, para ficar mais no abrigo das ondas, mais no abrigo dos ventos, e ter certeza que o mar ia congelar. Mas eu escolhi um lugar tão abrigado que eu sabia que o mar podia ficar congelado por muito tempo. E a luz do sol começou a diminuir cada vez mais. Durante o inverno, no Ártico, o sol se esconde abaixo da linha do horizonte, e eu sabia que eu passaria pelo menos 3 meses sem ver o sol. O sol era só, ele se escondeu, e tudo que eu tinha como luz era como se fosse uma espécie de noite, um fim ou um começo de noite que durava 1 ou 2 horas antes de ficar totalmente escuro. E na hora que ficava escuro, eu via as estrelas, as auroras boreais e a lua também. Que faz a gente nascer, que faz a gente envelhecer, e um dia que vai fazer a gente morrer e virar comida de outros seres vivos, talvez de fungos, insetos, plantas. E também um dos grandes desafios que eu tive para tornar essa viagem possível foi aprender a ir longe e fazer muito com pouco, com recursos limitados, e esse é o exercício do nosso tempo. Obrigada.